Muito cuidado, você está sendo observado. Se fazemos o mal ao próximo, nós somos os demônios. Mas existe os demônios? Existe. São os daimos que aceleram o processo de destruição do homem. Então, quando o homem livre da legalidade escolhe o mal e faz o mal, esses daimos encarnam e fazem com que as pessoas ajam assim. Agora, existem pessoas que fazem sacrifícios ridículos. Alguns políticos lembram do Collor fazendo sacrifícios de animais? Às vezes as pessoas fazem até de crianças, de meninas. Isso é real, para ter poder junto aos espíritos, aos daimos. Então, quem é o verdadeiro diabo? O que está encomendando o sacrifício ou o que está fazendo aquilo para ter poder? Porque, como cristãos originais que seguimos o verdadeiro Deus, deveríamos fazer como ele fez aqui na Terra há 2000 anos. Em Mateus 4 e Lucas 4 está escrito: tudo isso te darei. E ele nega o poder. Ele não quer o poder. Ele pode ter o poder com a sabedoria que ele tem, com a visão que ele tem. Ele podia ter poder, mas ele nega o poder. E as pessoas fazem o quê? Elas buscam o poder. Então esses daimos existem e servem para a aniquilação do nosso ego. Quando o ser humano faz o mal, dando legitimidade ao mal, aí eles, os daimos, encarnam e aceleram a sua destruição. Porque aí sim, o salário do pecado é a morte, e o teu pagamento é a morte, para que você morra o quanto mais cedo possível. O anjo da morte vem e leva aqueles que buscam o mal. E porque alguém que faz o mal ainda está vivo? Ora, vocês sabem, as pessoas, elas negociam com Deus dentro dos contratos e vão para cá e vão para lá. Toda pessoa tem uma consciência que funciona e muitas pessoas negociam. Só que Deus é assim, Deus não interfere, mas Ele dá suas chances. Uma graça, 2 graças, 3 graças, e uma hora a porta se fecha. Respondendo à pergunta de alguém: se Cristo é Deus encarnado, por que ele conversou com o Pai no Getsemane? Está respondido na Bíblia original Codex. Então, quando Deus encarnou no homem, ele não encarnou como um Deus completamente. Já foi explicado. Ele podia vir como anjo. Ele veio como anjo na natureza divina? Não. Para que pudesse ser o primogênito dos mortos legítimo, como ele seria cordeiro do mundo, a última expiação se ele fosse anjo. Que lição desse grande mestre dos mestres para nós. Se ele viesse já divinizado, é fácil vencer o crivo divinizado. Ele veio como homem, então ele teve crises como homem, dor, sofrimento, angústia como homem, para nos dar exemplo. Agora, no que diz respeito ao Getsemane, ali é poético, é uma lição como Mateus 4, é o segundo deserto. Então, querido, quando você for ler a Bíblia original Codex, você vai aprender 2 coisas. Que Mateus 4 e Lucas 4 está falando de deserto. Não tinha ninguém lá para ver o que Jesus passou. Tinha alguém? Tinha algum discípulo com ele no deserto? Então, como é que a gente sabe tudo aquilo que aconteceu?
E o diabo falou isso, e Jesus falou isso, e o diabo falou isso, Jesus falou. Como é que a gente sabe se não tinha ninguém lá? No Getsemane, os discípulos não dormiram? Os 3 principais não dormiram? Então como é que escutaram a oração dele? Quem é que escutou ele dizendo: Pai, me ajuda, me abandonou? Tá respondido ou não? Não precisa nem falar o resto. E agora, outra pergunta. Deus interfere, querido? Deus não interfere. Ele interfere pro mal agora. Amigo, é difícil falar isso, mas é só maldade que Deus faz agora. Bondade não tem. E se você pensa que alguém não está tendo chance em tudo que existe, que parece mal, no final da história, está fazendo um trabalho de vaso de desonra para Deus. Onde tiver alguém muito ruim, fazendo coisas ruins, e que essa pessoa parece que fica impune, não paga, mas na verdade ela é um instrumento de Deus para fazer maldade na vida de outros que estão pagando, e depois no final, como ela é muito má, ela está sendo usada como um diabo maravilhoso, um grande demônio para fazer o mal na vida dos outros. Lá na frente, ela vai pagar como chefe de demônios, o principado. Tem que entender que pessoas muito más conseguem escapar, porque elas são dominantes, não são dominadas. Elas fazem mais mal do que as más, mas lá na frente, por enquanto, ele é um vaso de desonra. Alunos, inscritos, não sei se vocês conseguem enxergar, mas tudo é Deus. Até a pessoa mais maligna, impune onde ela estiver, que está lá só fazendo maldade, parece que não paga, mas ela está sendo usada por Deus para punir pessoas más. Você quer saber? O líder de uma sociedade maligna, criminosa, corrupta, o que for, pode ver. Ele faz o quê? Ele pune agressores. O crime onde ele está cercado ou que ele mesmo criou é feito só de pessoas ruins, e ele sabe disso. Então ele pune essas pessoas ruins. Ele é ruim para o ruim, como Nabucodonosor era, e um dia ele vai pagar, aí sim, como o último. Agora, uma coisa que existe e que as pessoas têm muito problema é com o líder, mas há uma graça de Deus muito grande sobre os líderes, e eu não falo em causa própria. Olhando a história holisticamente, há uma graça de Deus muito grande sobre os líderes. Olha, porque ser líder, você vê muito mais os bastidores do que os outros. Quem está em igrejas, não saia da igreja enquanto não entender. Mas não fique no banco cantando no coral. Entra nos bastidores, infiltra, atravessa a cortina e vai ver se atrás da cortina é o que o professor Akel fala ou não é. Vai lá, ver se tem seriedade mesmo. Vai lá, ver se é real mesmo. E finalizando, é Deus usando o demônio para bater no demônio. Tem que ter um líder para bater nos outros. Tem que ter um líder do mal. E Deus usa os líderes do mal. Entendeu? Tem que ter um principado. E no fim, tudo é Deus e tudo é nada. Porque quando tudo isso passar, acabou, né? Ajude o canal a crescer com a sua inscrição, com a sua curtida, com o seu comentário. Forte abraço.